A paz do Senhor, Shalom Adonai. Eu sou Dom Caetano Ben José e eu estou aqui novamente para falar sobre a religião judaico-cristã, que é uma religião abraâmica. Nós somos filhos de Jesus, do Espírito Santo de Deus e do Pai Celestial, mas dizemos que somos filhos de Deus, porque Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou folheando aqui o meu livrinho de igreja, onde tem pessoas para oração. É claro que são almas que se possam salvar. Quais são as almas que se podem salvar? Aquelas que não blasfemam contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo consiste em dizer que o Espírito Santo de Deus, que tenta salvar as vossas almas, lembrando de todas as coisas que Jesus Cristo fez, é um demônio. Quando uma pessoa, pelo Espírito Santo de Deus, tenta salvar as vossas almas, e alguém se manifesta contrário a isso, é sempre o espírito do adversário, o espírito do anticristo e o espírito de Satã, ou seja, de Satanás. Quando isso acontece, aqueles que são do Senhor, que o Senhor não quer perder, vão ter uma postura de arrependimento. E aqueles que o Senhor não quer vão endurecer seus corações. Se você estudar a Bíblia no livro de Êxodo, você vai ver que Moisés falava com o faraó para libertar o povo hebreu do Egito, ou seja, da escravidão que eles eram impostos pelo faraó após terem sido vendidos pela própria vontade para sobreviver a uma fome. O que diz a Bíblia? Que a blasfêmia dos fariseus acontece quando o Senhor não enternece o coração das pessoas. Então, o coração das pessoas endurecido recusa o arrependimento e recusa a graça de Deus. A graça de Deus é que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Ou seja, elas desistem de pecar. Aquelas que não desistem de pecar é porque o Senhor não as arrependeu. Por que o Senhor não arrependeria uma pessoa? Simplesmente porque ele não a deseja salvar. Se as pessoas são para se salvar, o Senhor as arrepende. Então, se elas têm um adultério, elas abandonam o adultério. Despedem o adúltero e constituem uma união com alguém que não seja adúltero ou ficam solteiros. Agora, quando a pessoa não se arrepende, ela vai arrumar 1 milhão de desculpas e vai continuar no adultério. Nós temos na palavra de Deus que existe passos simples para se tornar um discípulo de Jesus e uma pessoa que pode ser salva. Porque nós já estamos nos últimos dias, os sinais estão se repetindo, aqueles que buscam por isso têm encontrado as bases bíblicas e o cumprimento das profecias. O Senhor nos deu é que sem arrependimento ninguém verá a Deus. Ou seja, aqueles que não se arrependem, o coração está endurecido. Se o Senhor quer salvar, o coração se amolece. Quando o coração se amolece, elas deixam o pecado, não cobiçam o que não é próprio e não deixam de se afastar do mal. Então, o primeiro passo é o arrependimento.
Segundo passo, se você se arrepende do pecado, você nega aquele que impulsiona o pecado. Quem é que te empurra para fazer o mal? É Deus? Nós sabemos que o pecado, ele se alinha na mente, vem da concupiscência da carne, mas ele é cometido com o apoio de Satanás. Então você nega a Satanás, e negando a Satanás, fica você e Jesus. O Espírito Santo vai continuar te arrependendo. E ficando você e Jesus, você decide aceitar Jesus. Uma vez que você aceite a Jesus e negue o pecado e Satanás, você aceita ser batizado nas águas. Então você vai a uma fonte de água com o cristão que te apresentou Jesus. O cristão que te apresentou Jesus vai verter água sobre você ou te mergulhar na água. E quando você sair das águas, aquela água se secar de você, você já não será mais aquela pessoa do passado. Você será uma pessoa que nasceu da água e do Espírito. O próximo passo, então, vem a ser receber o batismo de Jesus. Por quê? O arrependimento é a pregação de Elias. O batismo é o batismo de João Batista. E a imposição de mãos para o batismo com o Espírito Santo é o batismo de Jesus Cristo. Então você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que quer dizer essa cruz? Quer dizer que de Deus veio uma mensagem: arrependei-vos. Quando essa mensagem chegou a você, você negou todo o mal e expulsou todo o mal. E aí você recebe o batismo através da linha das águas, você desce e sobe. E quando a sua cabeça está acima da água, então você pode receber o batismo de Jesus Cristo, que é o batismo com fogo e com o Espírito Santo. O próprio Jesus disse: João batizava com água para o arrependimento, mas eu batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, aqueles que ao invés de negar o mal, negam o batismo com o Espírito Santo, não são cristãos. E aí depois vem o que é a mensagem do Evangelho apostólico. A mensagem do Evangelho apostólico é fazer discípulos, como Jesus ensinou a fazer discípulos. O fazer discípulos requer apenas que você tenha o conhecimento da vida de Jesus. Você pode pegar qualquer um dos 4 evangelhos e você vai conhecer a vida de Jesus Cristo. Precisa ter um pouquinho de leitura ou alguém que leia para você conhecer a vida de Jesus. E você precisa de obedecer a esse evangelho, porque de nada serve o evangelho se você não obedece. Jesus Cristo disse: aqueles que obedecem os meus mandamentos, esses são meu irmão, minha irmã e minha mãe. Porque Jesus Cristo tinha irmãos, irmãs e tinha sua mãe. Aqueles que não obedecem não são nem irmãos, nem irmãs e nem muito menos mãe de cristãos. Dentro da igreja são ninguém. Os desobedientes dentro da igreja são ninguém. Não conseguem ter cargos na igreja, são retirados os cargos deles, eles não conseguem trabalhar na igreja. Por quê? Porque não obedecem. E depois vem o cumprimento da carreira cristã, que o nosso exemplo maior é o apóstolo João. Ele acabou a carreira, ele morreu em boa velhice, ou dormiu com o Senhor, como é a maneira que nós gostamos de falar, e temos certeza que nenhum dos 12, incluindo eu, está morto, pois Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Os que dormem no Senhor, os 11 que foram antes,
dormem no Senhor. E eu, que sou seu último apóstolo vivo, apesar de já ter morrido no Senhor. Ou seja, são passos simples. É uma palavra simples o Evangelho. Porque está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não está perecendo, não está com cheiro de cadáver, tá vendo aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Jesus! Esse vídeo vai ser subido no YouTube e no Facebook. No Facebook nós estamos com um problema para fazer vídeos ao vivo. Nós não sabemos ainda qual é o problema do Mark, mas esperamos que melhore aí as comunicações aqui do Brasil para todo mundo. Esperemos também que tenha legendas no YouTube. Amém? Ou seja, arrependimento e negação do mal, aceitação da verdade cristã. Batismo nas águas, o batismo de João Batista. Imposição de mãos para o batismo com o Espírito Santo, o batismo de Jesus Cristo. O discipulado, o evangelho apostólico. E cumprir a carreira, ou seja, não desistir por riquezas no meio do caminho, não desprezar os seus irmãos, não se tornar um rebelde para o Pai Celestial, que nos dá o Filho unigênito e que nos lembra disso pelo Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor, Shalom Adonai, a presença de Deus é o mundo feliz para aqueles que creem, para quem quer, e também Shalom para aqueles que querem. Ah, para não faltar, o meu nome está aqui. Apóstolo Caetano Dom, ou Apóstolo Dom. Tá? A paz do Senhor.